Olá, crianças! Sou o professor Carlos. Estou aqui novamente com vocês. Lembra que nós estávamos falando sobre as funções da nossa prefeita, né? Do prefeito de uma cidade? Olha aqui, ó. Quantos aqui já conheciam a nossa prefeita? Quantos aí sabem o nome? Ai, eu não lembro. Corre aí com a mamãe. Corre com o papai. Corre com a vovó. Corre com o responsável aí. Corre lá. Pergunta: qual o nome da nossa prefeita? Pai, mãe, qual o nome da prefeita de Rio Branco? Não vai falar do Acre, não. Qual o nome da prefeita de Rio Branco? Hum? Eita, isso, muito bem, ó. O nome da prefeita de Rio Branco, ó. Prefeita Socorro Neri. Ela é que tem a responsabilidade que eu falei na aula passada de observar tudo que é ligado ao nosso município, tudo que é ligado à nossa cidade, nós vemos com quem? Com a nossa prefeita. Tudo certinho? E aconteceu alguma coisa e ela tem que viajar, ela tem que resolver alguma coisa em outro lugar. O que é que nós fazemos? Leia comigo, ó. Quando o prefeito não está na cidade, quem o substitui no comando desses serviços é o vice-prefeito. Todo prefeito tem um vice-prefeito, que é a segunda pessoa, né? Que comanda também a cidade. Porque sabe que o prefeito às vezes tem que viajar, tem que estudar, às vezes está fazendo alguma coisa, buscando recursos para o nosso município, para a nossa cidade, e ele não pode ficar muitas vezes direto, todo tempo. E automaticamente vem quem? Isso, o vice-prefeito. Ele assume, né? Ele fica como se fosse o prefeito naquele momento, na falta e na ocasião na qual a prefeita não está. Tudo certo até aí? Então quem vai assumir na falta da prefeita? O vice-prefeito. Ah, sim, ele tem a mesma autoridade. Muito bem, ele tem a mesma autoridade. Ele está ali como se fosse o prefeito. Tudo certinho? Você tem professor, né? Você tem um professor, uma professora, eu não sei. E na sua sala, às vezes, tem um mediador, tem alguém que está ali ajudando. E se a professora sai, a pessoa que está ali, ou alguém da escola que vai observar, a inspetora, né, auxiliar de aluno, ele tem a mesma autoridade que a professora, naquele momento. Ela está ali cuidando de você. Então, o que ela falar, você vai ter que obedecer. Então, se a prefeita não está, o vice está lá e ele vai cumprir o papel certinho, como se fosse o prefeito. Ok, crianças? Olha aqui, ó, leia aí comigo. São ainda autoridades dos municípios os secretários e os vereadores. Sabia? Ó, os secretários e os vereadores. Existe o secretário de saúde, o secretário de educação e outros secretários também que ajudam. Já pensou, gente, como é que seria se fosse só a prefeita? Ela teria que estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Como que seria isso? Ia ser impossível, né? Era? Mas a prefeita tem um vice-prefeito e também tem os vereadores. Os vereadores que ajudam também. E além dos vereadores, tem os secretários. Que são contratados pela prefeita. São chamados, convocados, colocados naqueles postos, né? Naquele cargo pela prefeita. E eles vão ser o quê? Os olhos da prefeita. Porque já pensou? Ah, o prefeito da minha cidade não tem muito contato, não sabe muito de educação, não é o modo dele de trabalhar. Ou então ele não conhece muito de saúde. Mas ele vai colocar pessoas específicas, porque você sabe que ninguém entende de tudo, né? Nós procuramos estudar, mas ninguém sabe de tudo. Sempre tem a área que nós sabemos mais. Então o que vai acontecer? Vai colocar pessoas, secretários específicos para cuidar de cada área que
for necessária. Que uma das principais, como eu falei, é a educação, né? A saúde, a segurança e outras partes também que convém, né? Que competem à prefeitura. Tudo bem até aí? Tudo certinho? Os vereadores são responsáveis pela criação das leis que estipulam os direitos e os deveres dos cidadãos. Por isso é importante participar das eleições escolhendo um candidato que defenda melhores condições para a sociedade. Como que a prefeita chegou até onde está? Tudo, o prefeito, governador, ele chega através de quê? De um voto. E quem vota? Isso mesmo, a população. Você vota? Ainda não. Tem a idade, né? A partir dos 16 anos que pode votar. Pode tirar o título, né? E votar. Mas até então não pode votar. Mas você pode sim torcer, você pode escolher, você pode observar e já ir observando, porque um dia você também vai votar. Então os prefeitos, os próprios vereadores são escolhidos através de um voto. E eles são o quê? Você vai observar aquele que vai defender a causa que você achar necessária, uma causa que você achar mais viável, ok? Então vamos ler mais uma vez aqui para você fixar bem, ó. Os vereadores são responsáveis pela criação das leis que estipulam os direitos e os deveres do cidadão. Por isso é importante participar das eleições escolhendo um candidato que defenda melhores condições para a sociedade. Todos nós temos direitos e todos nós temos o quê? Deveres. Seria muito bom, muito perfeito se nós só tivéssemos direitos, né? Quando nós vamos buscar os nossos direitos, nós vamos bem firme, né? Eu tenho direito a uma boa alimentação, eu tenho direito a ruas, eu tenho direito a saúde, eu tenho direito a tanta coisa, mas e os nossos deveres? Nós também temos os nossos deveres. E os vereadores, eles observam bastante isso. Pelo menos é a função deles. Os deveres e os direitos. Não é verdade? Os nossos direitos. Eu tenho o dever de quê? De cumprir as leis. Às vezes, né, o meu aluno chega lá e fala, professor, o meu pai, deixa eu lhe contar. Ele fica todo ali eufórico, eu digo, conta. Ele fala, o senhor sabia que o meu pai não respeitou o sinal vermelho? Eu falo, é mesmo? E aí? E aí que eu falei com ele que é errado. Professor, eu digo, fale. O senhor sabia que o meu pai, de dentro do carro, ou então nós estávamos na rua, ele jogou lixo na rua? Não é certo. Então, quando eu sei, né, dos meus direitos, eu procuro os meus direitos. Mas na hora de cumprir também os meus deveres, colocar em prática o meu dever, eu tenho que ter a mesma força e a mesma vontade de fazer. Não é isso? E eu sei que você fica olhando, aquilo que é errado, né? Aquilo que não é certo. Às vezes é sem querer e às vezes é querendo, né? Então a gente precisa prestar bastante atenção, ok? Então é nós que colocamos essas pessoas lá. A prefeita, nós colocamos os vereadores, nós colocamos essas autoridades lá, através de um voto. A maioria, como na sala, o professor Zeno pergunta, quem quer fazer tal coisa? Aí levanta a mão. Se a maioria levantar a mão, a opção que ganhar vai ser aquela da maioria. Claro que numa eleição, né, levanta a mão, não é assim tão fácil, né, não é assim tão simples, mas é um voto por voto. Vai votando, vota, todo mundo vai votando com um documentozinho, vai lá, chega, vota e no final contam e quem for mais votado vai ser o prefeito, vai ser o vereador. Cada município tem um prefeito e um vice. Não é 2 prefeitos, ok? É um prefeito é somente um. E o vice é somente o vice. Ele só pode exercer a função de prefeito quando não tem o prefeito de fato. Tudo certinho?
Ok? Então, agora vereadores, nós temos mais vereadores, né? Nós temos mais. Lembra que eu falei? Dependendo da quantidade de pessoas que tem no município. Aí vai variar bastante a quantidade do tamanho do município. No nosso caso, nós temos 17. Vocês lembram? Nós temos 17. Pelo tamanho e a proporção que é a nossa cidade. Você conhece algum vereador? Já viu algum vereador? Você já viu a prefeita em algum lugar? Outros prefeitos, né, que já passaram por Rio Branco? É muito interessante, porque o prefeito geralmente a gente vê mais algumas situações, porque estão na nossa rua muitas vezes, né? Porque eles cuidam ali bem daquela parte mais que a gente vê da cidade, né? O meio da cidade, o centro, as ruas, né? Assim? Aí tem o governador que é mais abrangente ainda. Tudo certinho? Ó, no município existem outras autoridades. Eita, é muita autoridade. Vocês estão vendo como não é fácil, né? Governar uma cidade? O juiz de direito é a autoridade maior dentro da justiça. Ele julga as atitudes das pessoas e determina o cumprimento ou não de punições que estão nas leis. Lembra quando eu falei que se eu não cumpro algo, eu vou o quê? Eu vou ser punido. Tem um julgamento, né? E eu posso ser punido por algo ou não. Nem todo mundo que vai ser julgado, ele vai ser preso ou ele vai para prisão. Não. Existem vários tipos. Tem pessoas que têm que trabalhar de graça para pagar a sua pena. Tem pessoas que têm que dar sacolões. Enfim, uma série de punições. Tudo certinho? Então, vamos ler mais uma vez. Fique bem pertinho aí, ó. No município existem outras autoridades. O juiz de direito é a autoridade maior dentro da justiça. Ele julga as atitudes das pessoas e determina o cumprimento ou não de punições que estão nas leis. Se está na lei, tem que ser cumprido. Ok? A gente sempre fala, né? Todo professor sempre fala, vamos fazer aquilo que é certo. Conversar na hora certa. Levantar a mão. Isso tudo é o quê? Isso tudo são leis impostas dentro da sala de aula. Aí você, tudo bem, tá certo. Quem vai cumprir? Todo mundo levanta a mão que vai cumprir. Mas depois começam a não cumprir. E, infelizmente, alguns cidadãos, né, da nossa cidade, moradores, né, habitantes, não cumprem as leis. Aí, às vezes, tem que passar por algumas punições. E algumas são mais severas, outras nem tanto. Mas o importante é que você está sendo ensinado a cada dia a não descumprir as leis. Eu tenho que concordar com todas as leis? Não, eu não preciso concordar com nenhuma lei. Eu posso não concordar com nenhuma, mas eu tenho o dever de cumprir todas as leis. Tudo certinho? Então nós aprendemos o quê? Quem é a nossa prefeita? Qual é o nome dela mesmo? Socorro Nery. Nós temos o vice-prefeito. Nós temos também outras e outras autoridades, né? Nós temos os nossos vereadores. Nós temos aqui o juiz de direito. E também tem quem que ajuda a prefeita, que são os olhos da prefeita nos locais, os secretários. Algumas crianças, né, algumas pessoas das escolas já viram na Secretaria de Educação, ou então já estavam lá num posto, no hospital, né? E viram o secretário de saúde. Então, todos eles estão trabalhando para quem? Trabalhando para o povo, trabalhando para a população, trabalhando para cada um de nós. Então, todos eles formam quem? Formam uma equipe de administração. Uma equipe que administra a nossa cidade, a nossa querida, né, Rio Branco. Então, se eu fizer a minha parte, você fizer a sua parte, vai dar tudo certo. Ok, crianças? Para assistir essa aula e outras aulas,
acesse a nossa plataforma Eduque e juntos nós somos mais fortes e vamos aprender juntos, ok, crianças? Tchau, tchau, até mais!